Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para darmos início a nossa palestra desta tarde. Falar sobre o tema do livro Rumos Libertadores, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, intitulado Vocação dos Mortos. Mas, para tanto, vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura para iniciar o nosso trabalho. Mestre Jesus, contando com a Tua presença conosco, pedimos o auxílio e amparo para que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia, para que possamos transmitir nossos entendimentos através desse tema e que seja esclarecedor, que possamos dar o melhor de cada um de nós, quanto o Teu auxílio e amparo. Na certeza da Tua presença conosco, iniciamos assim a nossa palestra desta tarde. Que assim seja. Bem, vamos começar falando desse tema, no qual Joana de Ângeles, ela começa falando para a gente de uma forma bem clara e direta, no sentido de nós espíritos, né? Que ela diz assim: os teus mortos liberaram-se do corpo, mas não se evadiram da vida. Que interessante. Veja que interessante. Teus mortos se liberaram-se do corpo, mas não evadiram da vida. Ela quer dizer o quê? Que nós, os espíritos que desencarnam, se libera do corpo, mas continua a vida na evolução. Em outro lugar, né? Em outro ambiente, mas continua vivendo. Ou seja, a vida continua. A vida não cessa quando do momento da morte aqui na Terra. A vida continua após essa parada aqui na Terra, encarnado, vivemos ainda na pátria espiritual. Então, assim, mas que ela disse assim, que para que nós tenhamos a vigilância e tenhamos o entendimento de que a vida continua e que se faz necessário essa mudança, essa transformação de ambiente para cada um de nós, que quando determinado momento da nossa existência é cesseado de continuarmos aqui encarnados, que tenhamos o entendimento de que a vida continua e que nós, encarnados que somos e que ficamos, tenhamos a nobreza, o respeito, a falta do apego, a ausência do apego, transformando essa palavra em a presença do nosso egoísmo não se faça valer diante dessa mudança de estado do irmão que parte para a pátria espiritual. Que possamos deixar que ele siga, pois a vida continua e é necessário que assim seja esse momento de transformação. E que a evolução é constante até que alcancemos o nosso estado de melhor condição espiritual, moral, né? E aí ela fala também que já que a gente já tem esse entendimento de que a vida continua e que se faz necessário de que o irmão que desencarnou aqui continue a sua caminhada em evolução na pátria espiritual, ela diz que devemos entender, aceitar e respeitar essa vontade de Deus, que a princípio é a determinação que Deus tem para com cada um de nós encarnados, filhos dele, criaturas do Criador que somos,
de que é determinado momento, chegada a hora da nossa mudança de estado ou do nosso retorno à pátria espiritual, que estejamos livres para seguir em caminhada, né? Então, os nossos entes queridos que aqui estão e que nesse momento acontece, né? Sejam livres desse egoísmo, dessa maneira de ver, de entender que não somos proprietários de ninguém, certo? Que temos que deixar o nosso irmão seguir a sua caminhada, mesmo que seja em outra dimensão. Principalmente que vai para outra dimensão, que aqui não vai estar fisicamente mais presente conosco. A gente sabe disso, mas a gente não aceita isso. A gente quer, de uma forma ou de outra, manter esse irmão aqui, como ele estiver. Se ele estiver sofrendo no leito do hospital, se ele estiver sofrendo dentro da nossa casa, se ele estiver, enfim, aqui vivo, né? Para nós, no nosso entendimento, nossa pequenez de entendimento, é o que basta. Ele não pode se ausentar fisicamente do nosso meio. E aí é o nosso egoísmo. Isso não é amor. Isso é possessão. Isso é egoísmo. Isso é cercear o direito do outro de seguir a sua caminhada. É cercear o direito do outro de ir e vir. E que nós mais tarde vamos passar por isso também. Vamos vivenciar essa situação. Nós vamos deixar a nossa família, nós vamos deixar nossos entes queridos. E aí vai acontecer o mesmo processo. O egoísmo vai se manifestar, a vontade de querer vai ficar mais forte e o não entendimento e a não aceitação vai estar presente, porque somos seres assim, ainda presos nessas nossas fraquezas de entendimento do que é amor e de o que é amar. Porque amar não é amar porque a gente quer ter de junto da gente colado conosco. O amar é respeitar o outro e dar o direito dele ir e vir. Assim também como nós queremos também o direito de ir e vir, temos que dar ao nosso irmão, o nosso ente querido, o nosso amigo, o nosso companheiro, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, enfim, nosso familiar, nossos entes mais chegados, mais próximos de nós. Temos que também dar a liberdade de eles caminharem, deles continuar a sua jornada evolutiva. E daí a questão da evocação dos mortos entra em que, por exemplo, mas ele é uma pessoa maravilhosa, eu não queria que ele fosse, não, eu quero ir com ele, mas o que é que vai ser de mim? Você me deixou, e agora? Imagina como é que está esse irmão em espírito, fora do corpo, ouvindo essas lamentações, essa dor, esse sofrimento que a gente está passando para ele. Ele vai ficar atordoado, ele não vai saber ter direção, ele não vai saber o que é que eu devo fazer, vai sofrer e vai ficar perdido. A gente só vai causar danos a esse irmão. A inquietação, a não aceitação e não entendimento por que eu estou querendo que ele fique comigo e ele está se achando presente no momento. Pense que choque de realidade. Então, assim, Joana de Ângeles nos abre a nossa mente, o nosso entendimento, nos orientando para que deixamos o nosso irmão seguir a sua caminhada, mesmo que em outra dimensão. Que não nos apeguemos, que não nos evoquemos, que não chamemos, que não gritemos, choremos, fizemos assim escândalo, alarde, no momento do seu desprendimento do corpo físico para a pátria espiritual. É muito doloroso, é muito agoniado, essa mudança é sofrida. O irmão está desencarnando e ele está querendo, ele tem a necessidade de sair do corpo, ele tem a necessidade de continuar essa caminhada em outra dimensão e a gente está puxando para a gente com o nosso egoísmo, a gente com o nosso querer. Mas é uma coisa que assim a gente não percebe que é egoísmo. A gente quer ter aquele ente que a gente ama do lado da gente, sempre com a gente, não quer se deixar de ver aquela presença física, não quer deixar de ter aquela companhia com a gente. Isso é natural,
ainda é natural, mas a gente tem que começar a se trabalhar, a gente tem que trabalhar esse desprendimento, a gente tem que ver o amor de uma forma mais livre, de uma forma mais saudável. Mas aí, para a gente ver assim, dessa forma, o amor, a gente tem que ter a certeza de que Deus é conosco e que nós, um dia, iremos estar juntos de novo. Em breve estaremos comungando e comunhando a mesma coisa. Em breve nos reencontraremos e estaremos desfrutando dos nossos encontros, das nossas vidas em vida espiritual. Todos nós vamos passar por essa mudança. Todos nós vamos passar por essa transformação. Então, por que a gente ficar evocando, a gente ficar fazendo escândalo, porque a gente ficar na não aceitação do desencarne do nosso ente querido? Por que isso? Não é amor, é possessão, é falta de amor, né? É negar ao outro o direito de ir, o direito de continuar a sua caminhada, mesmo que em outra dimensão. E aí ela diz que, assim, já que eles cumpriram as determinações a que se encontravam submetidos, por que a gente não deixa que ele siga, continue a sua caminhada, mesmo que sem a forma física, mesmo que distante da gente, mesmo que em espírito? Porque a vida continua. Ele vive, o irmão vive, ele está sempre presente. A gente vai matar a nossa saudade nas nossas lembranças, nas nossas recordações que temos dos nossos entes queridos, né? Que temos no nosso dia a dia como era, né? As nossas reuniões em família. A saudade vai ficar assim. A gente vai chorar de saudade, mas saudade saudável. Não saudade de tirar ele de onde ele está, se equilibrando e desequilibrar ele porque a gente quer ele com a gente de qualquer jeito. Não. É a saudade de que eu sei que você está distante de mim fisicamente, mas sei sim que em espírito você está me ouvindo, você está me vendo, você está me entendendo. Eu quero que você fique bem, eu quero que você continue seu caminho, eu quero que você esteja em paz, onde quer que você esteja. É difícil, né? Mas a gente pode fazer. Não é isso? Então, assim, ela nos diz ainda que temos que conceder, né, o direito do irmão prosseguir adiante, como eu estava falando, sem que o nosso egoísmo, como eu já falei, né, a nossa insensatez, né, o nosso desejo de mantê-los conosco a todo preço, né, e ignoramos assim todos os ensinamentos, a liberdade de cada irmão de seguir evoluindo, mesmo que em outra dimensão. Só reafirmando o que falei anteriormente. Então, é assim, temos que ter esse entendimento, temos que ter aceitação. É complicado, é difícil no momento? É. Somos falhos, somos seres humanos. É como diz, não temos sangue de barata. Nós sofremos, nós choramos, nós esperneamos, nós gritamos, na hora que a gente se vê só e diz, poxa, se minha mãe estivesse aqui, poxa, se alguém estivesse aqui, que a gente ama, que a gente se sente protegido, mas está assim, não está fisicamente, mas espiritualmente ela está assim, em nosso pensamento, em nosso sentimento, em nossa vontade. Ela está assim, né? Olhando por nós, amparando a nós com a permissão do Pai Maior, que assim pode ser dado para cada um desses irmãos, nossos entes queridos. Então, assim, a gente não deve se entregar ao desejo de partir sob a alegação de que não pode continuar mais viver porque não tem esse ente conosco presente fisicamente. Balela nossa, mera ingenuidade, que chega até a gente até depois levar o raciocínio e a rever nossa fala nesse sentido de que, poxa,
eu tenho conhecimento de que a vida continua. Eu sei que fisicamente você não está presente comigo, mas eu sei que espiritualmente você está me ouvindo. Pode estar até aqui junto de mim. E eu não estou vendo, mas eu posso sentir. E até esses irmãos podem se fazer presente, às vezes até pela questão da materialização, na questão de um cheiro dele que a gente conhece, um gesto em alguém, um movimento, alguma coisa. Pra gente dizer, poxa, esse tom, esse toque, esse cheiro é conhecido, me é familiar, né? Então, assim, Deus, na sua infinita misericórdia, permite que esse irmão se faça presente, às vezes no momento de dor, no momento de angústia, no momento de desespero que a gente está, alguma situação que acontece com a gente. Eu mesmo, assim, às vezes eu me sinto assim só, eu digo, poxa, se minha mãe aqui estivesse, eu tenho certeza que ela iria me dizer algo, sabe? Ela iria me dizer assim, não, minha filha, tenha cuidado. Não, minha filha, não é assim. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente, como seres humanos, mesmo com todo entendimento, nós temos esse processo. É natural de cada ser. Cada um em sua proporção de quantidade, de intensidade ou não. Mas temos esse processo. É natural de cada um de nós. Mas também a gente tem que deixar que a emoção, não deixar que a emoção tome o lugar da razão, do equilíbrio, do conhecimento, do esclarecimento. A gente tem que saber que existe a vida após a morte. A gente sabe que a vida continua, né? A gente sabe. E aí ela nos retrata também uma coisa muito interessante, que ela diz pra gente de que morrer não é, nem é mergulhar no caos do nada, como também alçar voo para planos mais altos da felicidade ou mergulhar nos vulcões do horror. Simplesmente morrer é mudança de lugar vibratório. Olha que interessante. Prosseguindo cada indivíduo como era quando encarnado. Só muda de lugar. Mas com toda a nossa bagagem que aqui tivemos, que aqui construímos encarnados, levamos conosco. Só vamos agir com essa nossa bagagem em outro lugar, em outra vibração, em outra atmosfera, em outro ambiente, né? E aí, que aí ela conclui que quando éramos encarnados, com suas conquistas e seus débitos, só mudando de lugar, né? Porém, sempre presente onde um juiz que não precisa de mais juiz do que a nossa consciência. Então, está sempre presente na nossa consciência. Que coisa, né? Como diz assim, o dia do juízo final, como muitos irmãos protestantes falam assim, quando chegar o dia do juízo final, tudo vai ser revelado, tudo vai ser resolvido. Mas leve engano. O juízo final é quando você muda de ambiente vibratório, que você parte para a pátria espiritual e que a sua consciência ativa como um telão de um filme em longa-metragem. E está lá explicitando toda a sua trajetória. Pensei a revelação. E olhe, não precisa que nós desencarnemos para que a nossa consciência nos cobre. Constantemente somos cobrados pelo nosso juiz, que é a nossa consciência. Diante de nossos atos, de nosso comportamento, de nossa maneira de agir, da nossa forma de lidar com o outro. Enfim, o nosso juiz está constantemente conosco. Não nos libera, não, está sempre ali. Olha como você falou, viu aí? Tá errado. É bem assim. Né? É o nosso juiz, é a nossa consciência. Constantemente está aí. Né? Então, assim,
ela fala também que, como tem um bordão, né? Não é que ela fala, mas a gente ouve muito dizer que daí que dizemos, né, que a nossa consciência é o nosso maior juiz. Como eu acabei de falar, repetir, né? Mas é bem necessário que repita assim. É o nosso maior juiz. Não existe outro. E aí ela, para concluir, nos dá uma mensagem assim de esperança, de reorganização dos nossos sentimentos, de entendimento, de aceitação e de benefício para esse irmão que partiu nessa tribulação pela nossa possessão, pelo nosso egoísmo, a nossa vontade de querer que fique, e que a gente fica só chamando, só querendo, fique comigo, não me deixe, o que é que eu vou fazer da minha vida? Você não está presente? É bem assim. Muitos são assim, né? Não estou fora do contexto. Todos somos. Temos uma de louca nesse sentido. De possessão, de querer, de qualquer jeito, a presença daquele ente que a gente mais quer no momento. Fisicamente, mesmo sabendo que a vida continua e que presente ele não vai estar fisicamente, mas que em espírito e em pensamento ele vai estar sempre conosco. Aí ela diz, confiemos na vida e de nossa parte entreguemos os nossos entes queridos, olha só, a Deus, Pai de todos nós, né? Que a ninguém deixa sem seu auxílio. Veja que interessante. Que aconselhamento consolador para todos nós pequenos que somos em entendimento, né? Temos o conhecimento, mas às vezes titubeamos sim. Às vezes titubeamos sim. Deixamos passar, atropelar pelo sentimento, né? Esquecemos que a razão está ali presente, mas a gente deixa a razão para lá, pega o sentimento e fica sofrendo, se lamuriando, se lamentando. Ah, porque eu queria que minha mãe aqui tivesse, eu queria que meu irmão aqui tivesse. Ah, não, eu não sei viver sem eles aqui. E assim por diante. Não preciso repetir a situação. E aí a gente fica chamando, a gente fica querendo pra gente. Então ela diz que é pra gente confiar na vida e de nossa parte, né? Entregar esses nossos entes queridos, né? A Deus, que é o Pai nosso, é o Criador das suas criaturas, é o Pai de todos nós, é o Pai do colo enorme que coloca no seu colo o seu filho que sofre, que chora, que precisa de alento, que precisa de conselho, que precisa de puxão de orelha, que precisa de orientação. É esse Pai maravilhoso. Não é assim? E aí, e que ele nunca, em momento algum, negou o seu auxílio para cada um de nós. Independente de que somos, do que fizemos, do que temos. Somos filhos dele, somos criaturas dele. Né? E aí ela diz também, fortalecendo e concluindo esse nosso bate-papo, conclui que, para que tenhamos a certeza de que vivem os que morrem. Olha só, fazendo valer a introdução, a entrada, a primeira frase que ela falou, que os mortos deixam o corpo, né? Mas não deixam a vida, não param de viver. E aí ela vem aqui no final dizendo que é para a gente ter a certeza de que vivem os que morrem e que prosseguem na jornada adiante, sempre em caminho na busca da evolução, do aprimoramento, do auxílio, do amparo, do serviço, do bem, do ser melhor. É como a gente aqui na Terra. A gente tem as nossas ferramentas, somos capacitados a buscar sempre o crescimento, sempre o aprendizado, sempre o melhor de si. E aí eu vou deixar um recadinho fazendo alusão à questão da evocação dos mortos diante do momento em que estamos vivenciando, que é um momento de dor, um momento de sofrimento, muito sofrimento. Muitos irmãos estão perdendo os seus entes queridos, muitos irmãos estão vivenciando situações desastrosas, né? Sendo cerceado o direito de estar ali, velando pelo seu ente querido que acabou de desencarnar, né? Por conta de uma pandemia, por conta desse vírus. E que esse vírus, né?
não verdadeiramente não é o destruidor de tudo, pelo contrário, ele é o transformador. Porque a lei do progresso, como nós sabemos, é necessário que haja destruição para que venha a renovação da espécie, ou do ambiente, ou do planeta. Não é bem assim? Não sei se estou certa, mas penso que seja dessa forma. E aí, o que acontece? Coronavírus. Chegou. Não foi por acaso. Porque tudo na nossa vida não é por acaso. Com a permissão desse Pai. Por que esse coronavírus veio? Já fizemos essa pergunta? Já questionamos? Ele veio com o único objetivo de trabalhar todos os seres humanos, todos os filhos de Deus, todas as nações, no sentido de mudança de comportamento, na mudança de atitude, no sentido de olhar o outro como verdadeiramente um irmão, de buscar auxiliar verdadeiramente aquele irmão, tirar a indiferença, tirar a vaidade, trabalhar o orgulho, né? E substituir com a solidariedade, com o amor, com o doar-se, com o dar sem esperar recompensa, do fazer para ver o outro melhor, do dedicar suas horas de sono em benefício do auxílio, na assistência aos irmãos que se encontram enfermos por conta desse coronavírus, né? E assim, temos que agradecer mesmo a esse Pai maravilhoso por essa benesse, vocês podem até achar estranho o que eu estou falando, desse coronavírus. Porque imaginemos se ao invés da eclosão que está sendo o do coronavírus, fosse a eclosão de uma terceira guerra mundial, teríamos morte em massa, como estamos tendo morte em massa. Teríamos destruição em massa, escassez de alimento em massa, destruição dessas nações em massa. Porém, entre essas nações mais poderosas, mais potentes, a guerra seria bem maior, pela disputa do poder, pela disputa do alto poder de fogo, de autodestruição, poder de destruição da humanidade. Sem amor, sem respeito, sem solidariedade, sem olhar o outro como irmão, e sim como inimigo que tem que ser combatido. Então, agradeçamos sim, meus irmãos, agradeçamos a esse Pai maravilhoso que colocou esse coronavírus. Estamos sofrendo sim, estamos em um momento de preocupação sim, estamos em um momento de atenção sim, mas vamos transformar esse momento de medo, esse momento de tensão, esse momento de desespero em oração, em busca do equilíbrio, em busca do fazer melhor, em busca do poder ser alguém em benefício do outro, em busca de olhar para dentro de nós e nos reformular, ver onde é que podemos melhorar em nosso comportamento, em nossa conduta. E aí, não vamos ficar evocando os nossos mortos nesse momento. Vamos orar por esses nossos mortos, seja ele quem for. Próximo, distante, mais distante ainda. Não é isso? Então, assim, agradeço a vocês pela atenção e pela oportunidade dessa casa maravilhosa, que é o Canteiro de Fraternidade. Pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, de poder expressar o meu entendimento diante dessa situação que estamos vivendo, de poder falar desse processo do nosso apego aos nossos entes queridos que já partiram e que estão partindo, né? Não digo nossos diretamente, mas nossos irmãos, enfim, em todo esse planeta Terra, em todo esse sistema, estão partindo, né? Vamos orar e pedir a Jesus que eles possam ser acolhidos, socorridos e assistidos pela espiritualidade maior, que tenham a certeza de que Deus está com todos eles e com todos nós.
Obrigado e uma boa noite para vocês.